Jair Messias Bolsonaro nasceu em 1955, no interior do estado de São Paulo. Sua criação foi modesta, moldando sua visão de mundo e futuras posições políticas. O caminho de Bolsonaro o levou para a carreira militar, um período definidor em sua vida. Ele ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, conhecida por seu treinamento rigoroso. Bolsonaro se destacou nesse ambiente, demonstrando disciplina e uma personalidade forte. Sua carreira militar o viu subir na hierarquia, servindo como paraquedista e, eventualmente, alcançando o posto de capitão. Esse período incutiu nele um profundo senso de nacionalismo e uma visão hierárquica de autoridade que mais tarde influenciaria sua carreira política. A entrada de Bolsonaro na política se deu em 1988, quando foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Este foi um ponto de virada, mudando seu foco dos quartéis para a arena política. Em 1991, ele se candidatou com sucesso a uma vaga na Câmara dos Deputados. Como deputado, Bolsonaro se tornou conhecido por suas opiniões conservadoras e por não ter papas na língua. Ele sempre defendeu a ditadura militar que governou o Brasil de 1964 a 1985, elogiando sua abordagem de lei e ordem. Sua retórica inflamada e declarações polêmicas, muitas vezes mirando políticos de esquerda e movimentos sociais, começaram a atrair uma base fiel de seguidores. A eleição presidencial de 2018 no Brasil aconteceu em meio à instabilidade política e crise econômica. Bolsonaro, capitalizando a insatisfação generalizada com a classe política, se posicionou como um outsider. Ele prometeu combater a corrupção, restaurar os valores tradicionais e priorizar a segurança. Sua campanha, impulsionada pelas redes sociais e marcada por um discurso divisor, ressoou com uma parcela significativa do eleitorado. A vitória de Bolsonaro na eleição marcou uma mudança significativa na política brasileira. Sua presidência, no entanto, foi imediatamente recebida com apoio e forte oposição. As políticas internas de Bolsonaro refletiram sua ideologia conservadora, priorizando a liberalização econômica e os valores sociais tradicionais. Ele implementou medidas de austeridade com o objetivo de reduzir os gastos do governo e atrair investimentos estrangeiros. Seu governo também flexibilizou as leis de controle de armas, argumentando que isso capacitaria os cidadãos a se protegerem contra o aumento da criminalidade. Essas políticas, embora bem recebidas por seus apoiadores, foram criticadas por exacerbarem as desigualdades sociais existentes e minarem as proteções ambientais. Sua gestão da pandemia de Covid-19, caracterizada por minimizar a gravidade do vírus e promover tratamentos ineficazes, foi amplamente condenada por especialistas em saúde. No cenário internacional, Bolsonaro adotou uma abordagem pragmática, aproximando o Brasil de países que compartilhavam sua visão de mundo conservadora. Ele fortaleceu os laços com os Estados Unidos durante o governo Trump, mas seu relacionamento com outras potências globais, particularmente na Europa, tornou-se tenso devido às suas políticas ambientais e declarações polêmicas. A gestão de Bolsonaro na floresta amazônica, marcada pelo aumento do desmatamento e pela percepção de falta de compromisso com a proteção ambiental, gerou condenação internacional. A posição de seu governo sobre a mudança climática e seu ceticismo em relação aos acordos internacionais isolaram ainda mais o Brasil no cenário global. A presidência de Bolsonaro testemunhou um aumento significativo nas taxas de desmatamento na floresta amazônica, levantando alarme tanto no cenário nacional quanto internacional. As políticas de seu governo, vistas como favoráveis à expansão agrícola e ao desenvolvimento econômico, em detrimento da proteção ambiental, foram responsabilizadas pelo aumento do desmatamento.
críticos acusaram Bolsonaro de encorajar madeireiros ilegais e grileiros ao enfraquecer os órgãos ambientais e ignorar as preocupações com a destruição da floresta tropical. A comunidade internacional expressou profunda preocupação com o destino da Amazônia sob a liderança de Bolsonaro, alertando sobre as implicações globais de sua contínua destruição. A pandemia de Covid-19 representou um desafio sem precedentes para o Brasil, e a maneira como Bolsonaro lidou com a crise provou ser um dos aspectos mais controversos de sua presidência. Ele constantemente minimizou a gravidade do vírus, referindo-se a ele como uma gripezinha, e criticou as medidas de lockdown, considerando-as mais prejudiciais do que o próprio vírus. A resposta inicial de seu governo foi marcada pela falta de coordenação e pela relutância em implementar testes em massa e rastreamento de contatos. A promoção de Bolsonaro a tratamentos não comprovados, como a hidroxicloroquina, gerou condenação de especialistas em saúde e alimentou ainda mais a disseminação de desinformação sobre o vírus. A presidência de Bolsonaro chegou ao fim em 2022, após sua derrota nas eleições gerais. No entanto, sua influência na política e na sociedade brasileira continua a ser sentida. Seus apoiadores, conhecidos como bolsonaristas, permanecem uma força significativa, aderindo à sua ideologia conservadora e contestando as políticas do novo governo. O legado de Bolsonaro provavelmente será debatido por muitos anos, com seus apoiadores elogiando suas políticas econômicas e sua postura contra a corrupção, enquanto seus críticos apontam para sua retórica divisionista, sua gestão da pandemia e seu histórico ambiental. A presidência de Jair Bolsonaro representa um período turbulento na história brasileira. Seu tempo no cargo foi marcado por profundas divisões, políticas controversas e uma mudança significativa na posição do Brasil no cenário mundial. Seu legado continuará a ser analisado e debatido por historiadores e cientistas políticos nos próximos anos. O impacto de Bolsonaro nas instituições democráticas do Brasil, em seu tecido social e em seu meio ambiente, exigirá cuidadosa consideração à medida que o país navega pelos desafios do século XXI.